Você já olhou no espelho e sentiu um vazio que não explica? Não é apenas o reflexo, mas algo mais profundo, como se sua alma sussurrasse segredos que você enterrou há muito tempo. Esta é a história de Laura, uma mulher que enfrentou o que o espelho revelou. A casa onde morava, herdada de sua avó, era mais do que uma construção de madeira e pedra. Era um mausoléu de memórias, com paredes cobertas por papel de parede amarelado, rachado pelo tempo, e janelas que gemiam sob o peso do vento frio que atravessava as frestas. O assoalho rangia a cada passo, como se a casa protestasse contra a presença de Laura, como se soubesse que ela não pertencia ali. Mas nada naquele lugar a inquietava tanto quanto o espelho do sótão. Ele era diferente, grande, com uma moldura de madeira entalhada com figuras indistintas, talvez anjos, talvez demônios, dependendo da luz, o espelho parecia observar. Laura sentia seu peso mesmo estando tão longe, como se ele guardasse segredos que ela tentava desesperadamente esquecer. Laura não era estranha à dor. Quando criança, sonhava em ser escritora. Passava horas com sua avó, uma mulher de olhos gentis e mãos marcadas pelo tempo, que lia suas histórias rabiscadas em cadernos velhos. "Você tem um dom, Laura", dizia ela, com um sorriso que fazia o mundo parecer possível. A avó contava histórias de sua juventude, de como enfrentara dificuldades para criar a família sozinha após perder o marido, e sempre terminava com uma lição: "A coragem é escrever mesmo quando o mundo diz que você não pode." Laura guardava essas palavras como um tesouro, escrevendo contos sobre mundos fantásticos, onde heroínas enfrentavam monstros e saíam vitoriosas. Ela sonhava em publicar um livro, dedicá-lo à avó e provar que seus sonhos valiam a pena. Mas a vida não foi gentil. A mãe de Laura, uma mulher de voz cortante e olhos que nunca sorriam, não acreditava nos sonhos da filha. "Escritores não pagam contas", dizia com desdém. "Você nunca será suficiente. Pare de sonhar e viva no mundo real." Essas palavras se enterraram fundo, como espinhos que Laura carregava em silêncio. Ela tentou ignorá-las, escrevendo às escondidas, mas cada crítica da mãe era um golpe. Aos 14 anos, Laura mostrou um conto a um professor, que riu e disse que era infantil. Aos 16, quando sua avó morreu, Laura sentiu o mundo desabar. No funeral, segurando o caderno que a avó lhe dera, ela prometeu escrever um livro, um que contasse as histórias que elas amavam. Mas o medo venceu. Aos 20 anos, após críticas cruéis de colegas na faculdade e a voz da mãe ecoando em sua mente, Laura rasgou suas histórias. As páginas caíram na chuva, dissolvendo-se na lama, enquanto ela chorava, sentindo que traíra a avó e a si mesma. Desde então, a culpa era uma sombra constante, um peso que a seguia em cada passo. Agora, aos 30, Laura trabalhava em uma livraria pequena, onde o cheiro de papel velho era seu único consolo. Ela organizava prateleiras, lia trechos de romances que nunca terminava e tentava se convencer de que estava bem. Os clientes mal notavam sua presença e ela preferia assim. Mas os pesadelos não a deixavam mentir. Nos últimos meses, eles vinham quase todas as noites. Laura sonhava com o espelho, mas nunca via seu reflexo. Em vez disso, via fragmentos de sua vida. O caderno rasgado, as lágrimas da avó no leito de hospital, a voz da mãe ecoando: "Você falhou." Às vezes o espelho mostrava estranhos, figuras sem rosto, com olhos que brilhavam na escuridão, suas mãos esticadas como se quisessem puxá-la para dentro. Outras vezes, via a avó, mas não como a lembrava. Seus olhos estavam vazios, e ela sussurrava: "Por que você desistiu?" Cada sonho terminava com o espelho, vazio, como um portal para um vazio que ela temia enfrentar. Fora dos sonhos, a realidade era igualmente opressiva. À noite, quando a cidade ficava silenciosa, Laura ouvia sons. Não eram vozes, mas sussurros, suaves, como folhas arrastadas pelo vento.
Vinham do sótão, persistentes, como uma mão invisível puxando-a para cima. Ela tentou ignorar. Trancava a porta do sótão, aumentava o volume da televisão, colocava fones de ouvido com músicas que não ouvia. Mas os sussurros eram mais fortes que qualquer distração. Eles pareciam chamá-la pelo nome, não com palavras, mas com uma sensação que apertava seu peito. Uma noite, o frio cortava como lâminas, e os sussurros se tornaram um chamado claro, quase um grito abafado. O nome dela, repetido, como uma súplica. Laura não aguentou. Pegou uma lanterna, cuja luz tremulava em suas mãos trêmulas, e subiu as escadas estreitas do sótão. Cada degrau rangia, e o ar ficava mais pesado, como se o sótão guardasse segredos que não queria compartilhar. O cheiro de mofo e poeira enchia seus pulmões, e as teias de aranha roçavam sua pele como dedos gelados. No canto mais escuro, o espelho estava lá, coberto por um pano velho, empoeirado, que parecia intocado há décadas. Laura hesitou, o coração batendo tão alto que abafava os rangidos. É só um espelho, murmurou. Mas as palavras soavam frágeis, como se ela tentasse convencer a si mesma. Suas mãos tremiam ao tocar o pano, e a poeira subiu em nuvens que dançavam na luz fraca da lanterna. Ela puxou o pano e o vidro exposto não mostrou seu reflexo. Era um vazio, um preto profundo, como se a luz tivesse sido engolida por algo vivo. Laura congelou, incapaz de desviar o olhar. O vazio se agitou, e uma figura surgiu. Era ela, mas não era. Seus olhos eram fundos, como poços sem fim, e seu rosto estava marcado por lágrimas secas que pareciam gravadas na pele. A figura sorriu, mas o sorriso era frio, cruel, como se zombasse de tudo que Laura já fora. Você falhou, sussurrou. A voz ecoando dentro da mente de Laura, como se viesse de todos os lados. Você abandonou quem poderia ter sido. Abandonou sua avó. Abandonou seus sonhos. O espelho começou a mostrar imagens, como um filme projetado na escuridão. Laura viu o dia em que jogou seu caderno na chuva, as páginas se desfazendo na lama. Viu as noites em que recusou escrever, paralisada pelo medo de não ser boa o suficiente. Viu sua avó no hospital, seus olhos cheios de esperança que Laura nunca realizou. Viu a si mesma, jovem, prometendo no funeral que escreveria e depois quebrando essa promessa. Viu colegas rindo de seus textos, a mãe dizendo que ela era uma perda de tempo. Viu a avó novamente, mas agora com o rosto da figura sombria sussurrando. Você me decepcionou. Cada imagem era um golpe, e Laura sentiu o peso de suas escolhas como uma corrente em seus ombros. Ela quis correr, mas seus pés estavam presos, como se o espelho a segurasse com mãos invisíveis. A figura se aproximou, o rosto agora tão perto que Laura podia ver rachaduras em sua pele, como se fosse feita de vidro quebrado. Por que você desistiu? Perguntou, a voz cheia de desprezo. Por que deixou sua avó morrer sem ver seu livro? Por que deixou sua mãe estar certa? Você é fraca. Sempre será. Laura tremia, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela tentou falar, mas sua voz falhou. A figura riu, um som que fez o ar gelar. Você não tem coragem. Nunca teve. Laura fechou os olhos, mas as imagens continuavam, agora mostrando um futuro sombrio. Uma vida sem cor, onde ela envelhecia em silêncio, sem nunca tentar de novo. Ela viu uma versão de si mesma, velha e curvada, sentada em uma cadeira, olhando para um caderno em branco, com olhos vazios. O desespero cresceu, mas algo dentro dela resistiu. As palavras da avó ecoaram em sua mente. A coragem é escrever mesmo quando o mundo diz que você não pode. Laura abriu os olhos. Não, disse, a voz fraca, mas firme. Eu ainda posso. A figura parou de rir. Seus olhos se estreitaram como se avaliasse Laura. Pode? Perguntou. A voz agora um sussurro perigoso. Então prove. O espelho tremeu e as imagens mudaram. Laura viu uma versão de si mesma, mais velha, escrevendo à luz de uma vela. Suas mãos estavam marcadas pelo tempo,
mas seus olhos brilhavam com propósito. Ela viu um livro com seu nome na capa, leitores folheando suas páginas, uma multidão ouvindo suas palavras em uma livraria lotada. Viu a avó, não como a figura sombria, mas como a lembrava, sorrindo, orgulhosa. "Você ainda pode", disse a figura, agora com uma voz suave, quase encorajadora. "Mas só se você escolher." Laura tocou o vidro. Estava quente, como se pulsasse com vida. Por um instante, viu seu reflexo verdadeiro. Não perfeito, mas vivo, com lágrimas nos olhos, mas também com determinação. Ela desceu do sótão, o corpo tremendo, mas o coração mais leve. A casa parecia menos opressiva, como se o peso dos segredos tivesse diminuído. Laura pegou um caderno novo, um que sua avó havia dado a ela anos antes, com a capa de couro gasta e o cheiro de papel velho. Sentou-se à mesa da cozinha, onde a luz da lua entrava pela janela, e escreveu uma frase. Só uma, mas era o começo. O espelho, pela primeira vez, ficou em silêncio. E Laura sentiu pela primeira vez em anos que estava no caminho certo. O espelho de Laura não era apenas vidro, era um reflexo da alma, mostrando os medos que todos carregamos dentro de nós. Cada um de nós tem um espelho assim, uma voz que sussurra que não somos suficientes, que nossos sonhos são tolos, que o fracasso é inevitável. Mas há outra verdade, escondida nas sombras. Você não é definido pelos seus erros. Você é a coragem de tentar novamente, de enfrentar o medo e dar um passo, mesmo que pequeno. Laura escreveu uma frase, um começo humilde, mas foi o suficiente para romper o silêncio do espelho. E você? Qual é o primeiro passo que você daria se enfrentasse seu próprio espelho? O que você escreveria se tivesse a coragem de começar? Se o espelho de Laura tocou você, deixe um like para apoiar essas histórias. Comente qual medo você enfrentaria no seu espelho. Inscreva-se para mergulhar em mais contos sombrios que revelam coragem na escuridão. Compartilhe com quem precisa de um empurrão para tentar de novo. Até o próximo reflexo.